E hoje eu quero falar a respeito, eu já fiz um comentário aqui algumas vezes, o que significa desgraça? Falta da graça, ausência da graça. Isso é desgraça, ausência da graça de Deus. Não ter do perdão, da salvação, não ter do apoio, isso é desgraça. Não ter da libertação que Deus dá, isso é desgraça. E a palavra de hoje diz assim: a fé remove desgraças. A fé remove desgraças. Você crê nisso? Amém. Até porque a palavra de Deus diz assim: ora, sem fé. Agora os crentes, ora, sem fé. Amém. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia aí. Levanta. Que lindo. Acho que 99%. Glória a Deus. Se você não tem uma Bíblia, pastor, eu queria ter uma Bíblia, eu não tenho. Procura o diácono Pipo e ele vai providenciar uma Bíblia presente da igreja para você. Se você tem, leia que você tem. Amém? Abra tua Bíblia em Atos capítulo 5. A fé remove desgraças. Se você tem intenção de ouvir novamente as palavras que têm sido ministradas nesse lugar, você tem a oportunidade de procurar no Facebook da igreja. Lá tem as mensagens em vídeo, algumas em áudio, mas uma grande maioria das mensagens de domingo e algumas de quinta-feira estão lá para que você ouça, compartilhe com alguém. Pastor, eu quero receber a mensagem, não recebi a mensagem. Eu tenho aí acho que duas que eu tenho passado recentemente, que eu estou passando pelo Zap. Também, se você quer, me avisa, eu te envio, tá bom? Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens quanto de mulheres, crescia cada vez mais. Presta atenção nessa parte aí. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulher, que acontecia? Crescia cada vez mais. Então o número de pessoas que criam estava aumentando. Versículo 15: de modo que levavam os enfermos para as ruas e colocavam em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, levando enfermos, atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Olha, interessante. Nós estamos falando que a fé remove desgraça. A fé tira a pessoa daquele momento de falta de bênção. A fé tira a pessoa que está no meio do mundo sem a presença de Deus. Ela tira do mundo, tira do poço, tira do abismo, tira da podridão a fé e coloca numa posição de receber a bênção de Deus, de receber a graça do Salvador, de receber a salvação, e ela passa a ser a portadora da graça de Deus. Nós somos gerados em Cristo Jesus pela graça. Nós nos tornamos cristãos pela graça. E a graça veio para nós pela fé, porque se você não crê, você não alcança a graça. Quem não crê, não consegue ter acesso à salvação. Ele tem oportunidade, mas se aquilo não entra no coração, se não passa pela sua mente, não é absorvido, não passa a fazer parte de sua vida, ele não tem acesso à graça. Mas então a pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, ela não tem bênção? É assim? Ela tem acesso. Por quê? Porque existe uma palavra: misericórdia. A misericórdia dá oportunidade, a misericórdia transforma as vidas, a misericórdia faz que se operem milagres na vida de pessoas que jamais vão desejar servir a Cristo,
que recebem o milagre e continuam na mesma e velha vida, que recebem o milagre, acreditam que Deus faz porque viveram aquilo, mas preferem a vida no mundo do que a vida com Deus. Há uma história de uma mulher que estava na cadeira de roda e o marido então cuida dela muito bem, e leva ela para a igreja, e cuida dela e conduz a cadeira de roda, e sofria para chegar. Não é como hoje que nós temos muito mais acesso. Aquele período não tinha, e diz que esse homem ele se entristecia muito porque Deus não curava a esposa dele. Deus não curava, Deus não curava, Deus não curava. E um dia ele começou um processo de jejum e oração, e aqui com o coração entristecido: Deus, eu vi o Senhor operar milagres em tantas pessoas, mas na minha esposa o Senhor não faz nada. E ele sempre levando ela, sempre orando por ela, sempre pedindo para o pastor orar, para a igreja orar. E um dia ele foi, e vou usar um entre aspas aqui, porque é impossível desfazer isso, ele prensou a Deus. Não existe parede tão grande que você possa encostar a Deus. Mas às vezes as pessoas acreditam que sim, no momento de desespero ou no momento de arrogância. E ele falou: mas o Senhor nunca fez por todo mundo e não fez pela minha esposa. E Deus deu uma palavra para esse homem dizendo que certas coisas não eram convenientes. Eu não me lembro das palavras, não vou dizer com propriedade as palavras, mas o resumo delas era que tem coisas que Deus não faz porque não é conveniente para a salvação. Mas mesmo assim, mesmo diante da palavra, ele insistiu, e um determinado culto, aquela mulher que não tinha movimento da cintura para baixo, levantou da cadeira, começou a pular, e a igreja a glorificar, e ela foi curada naquele dia de forma instantânea. No próximo culto, o marido todo feliz se arrumou para ir para a igreja, ela se arrumou muito bem, e quando ele falou: vamos, ela disse: não, porque eu fiquei muitos anos, todos os anos da minha vida sem caminhar, e agora finalmente eu posso ir para um baile. Então nós vemos que algumas pessoas, mesmo passando por todo o processo do milagre, da graça do milagre, não estou dizendo da graça da salvação, porque ela não quis, rejeita o Senhor que oferece a graça, e isso é fato. Quantas pessoas vocês viram crescer na igreja, serem abençoados, conhecer o poder de Deus, receber o batismo com o Espírito Santo, descer as águas, ser crente ativo, e você sabe que o final dele foi morrer com AIDS, morrer abandonado no mundo, morrer nas drogas, morrer nos roubos. E acontece, porque a Bíblia diz claramente, além daqueles que não quiseram a graça, diz também que o diabo, vosso adversário, anda como? Fugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Anda ao nosso derredor. E se der oportunidade e brecha, esse inimigo vem, pega e mastiga mesmo. Mas vocês que aqui estão, têm que relembrar, para que não caia nesses erros, da graça de Cristo que operou em vocês, que operou em nós, a graça da salvação que nos deu acesso ao reino dos céus, que a partir do momento que fecharmos os olhos aqui, tendo o nosso nome no livro da vida, teremos direito à vida eterna, mas com alguns papéis a serem cumpridos. Lá atrás, quando os discípulos estavam pregando o Evangelho, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, passaram por perseguições, começaram a desenvolver o ministério, começaram a entender o que era. Então Deus começou a dar a liberdade na vida deles, para que eles, através deles, operasse a graça de Jesus. E chega num ponto tão maravilhoso que as pessoas começam a entender que Jesus era o Salvador e que havia milagres a serem operados, que eles tinham acesso a esses milagres. Mas era um choque cultural, porque falar de Jesus no meio dos judeus era algo complicado. Eles não criam que Jesus era o Messias, o Salvador. Eles continuavam esperando, e mesmo Jesus provando, vamos usar aquele chavão, provando por A mais B que ele era o Senhor Jesus prometido, muitos não queriam, muitos se levantaram contra. Era uma questão social, era uma questão financeira que envolvia política, era uma questão dos sacerdotes,
que não queriam essa mudança, porque toda mudança gera um desacerto naquilo que já se está habituado, e de repente começar a pregar Jesus era contra o que estavam ensinando na sinagoga. Mas tem uma coisa, quando a palavra começa a ser processada pelo povo, não mais as leis da sinagoga, não mais as leis que eram pregadas, ela tinha o mesmo efeito, porque o povo começa a entender: olha, eu posso correr atrás, eu posso fazer alguma coisa. E aqui onde nós lemos que muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, e ninguém mais ousava juntar-se a eles, porém o povo os admirava muito. Por que ninguém mais ousava juntar? Peraí, estavam acontecendo sinais, maravilhas, curas, milagres, endemoniados, possessos eram libertos, mas o povo não queria se juntar a eles, porque era uma questão política, era uma questão social, era uma questão de tradição. Ou você nunca viu pessoas que entraram na igreja, conheceram o Senhor Jesus, viram o poder de Deus e foram embora falando assim: nasci católico, vou morrer católico, nasci espírita, vou morrer espírita. Olha, por quê? Porque é uma questão de tradição. Vão ter que enfrentar a tradição da família, dos pais, vão ter que enfrentar a tradição da sociedade, dizer: eu mudei, eu não aceito mais aquilo, agora eu entendo isso como certo. Era complicado, mas a necessidade da cura era tão grande, que a Bíblia fala que haviam macas e camas na rua, para ver se pelo menos quando Pedro passasse, a sombra o cobrisse. Por quê? Eles estavam pensando assim: pelo menos a sombra de Pedro. O que tinha acontecido lá atrás? Quando Pedro passa, ele está tão cheio do Espírito Santo, que a sombra dele sobre a vida do enfermo faz com que ele seja curado. E as pessoas se ligam rapidamente no processo da cura. Às vezes não querem o abençoador, mas conhecem o funcionamento para receber a bênção. E começou essa propaganda, então é a sombra que tinha poder? Não, é porque ali onde Pedro estava, havia a presença de Deus irradiando do corpo dele, da vida dele, dos atos dele, da oração dele, e quando ele passava, aquele poder ia varrendo os que estavam do lado, e eles eram curados, ao ponto de que mesmo não se achegando a eles, porque estavam preocupados, como o versículo 13, ninguém mais ousava juntar-se a ele. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote, os saduceus, estava contra. Nós estamos tentando matar esse pessoal aí que está falando de Jesus, então o povo estava com medo. Eles precisavam de um levante social para conseguir enfrentar a situação. Não, é melhor eu pôr lá o doente para ser curado do que eu dizer que eu sou de Jesus. Agora você imagina você passando pelas ruas e olhar uma pessoa numa maca, outro na maca, outro na cama. Eles estavam trazendo, por quê? Porque há necessidade de serem libertos da desgraça, a necessidade de receber a graça, e desse muitos foram salvos, muitos foram transformados, e outros simplesmente receberam a graça e foram embora. Mas o poder de Deus, diz assim a palavra, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Deus não pegou lá e falou assim: Jesus quando pregou aos leprosos, quantos leprosos foram curados? 10. Quantos voltaram? 1. E o Senhor depois, na sua caminhada, a Bíblia diz que Ele falou assim: então que agora esses 9 percam a bênção. Ele fez isso? Eles continuaram sendo abençoados, mas sabe qual é a diferença? Que aquele que é grato consegue encontrar novamente a fonte na hora das suas necessidades. O ingrato não, o ingrato é aquilo ali, acabou. Se você alguém vai até você e diz assim: olha, eu preciso de uma ajuda, a situação está complicada, você abre do teu coração e do teu tesouro e tira ali uma porcentagem do que você quase não tem e abençoa a vida daquela pessoa. Passando então 1 mês, 2 meses, 3 meses, essa pessoa volta até você e fala assim: olha, está aqui aquilo que você me deu, eu te agradeço porque isso ajudou a minha vida, e olha, agora eu estou em outra situação, se você precisar de mim, me procure. Se isso acontecer, da pessoa ser grata dessa forma, lhe devolver aquilo que te pertence,
se ofereceram, então diz assim: eu não tenho nada para te dar, eu estou te devolvendo o que você me deu, mas se você precisar de mim para qualquer coisa, me chama, que eu venho te ajudar, nem que seja para passar pano na tua casa. Se dali mais 1 ano, 2 anos, 10 anos se passa, essa pessoa vem para você na mesma necessidade: olha, esse mês a coisa está feia em casa, não tem alimento, a coisa está difícil, você tem como me ajudar? Você vai ajudar novamente? Sim ou não? Sim, porque houve gratidão. Mas se lá atrás ela te deu um chapéu, te ignorou, pegou emprestado, começou a passar pela rua de cima, falou para as pessoas que você é mau caráter, porque tem gente que é assim, pega emprestado, te acusa de ser mau caráter, para todo mundo entender que a distância entre você e ele é culpa dele. É assim ou não é? É. E aí essa pessoa fazendo tudo isso vem te pedir: tem acesso a você novamente? Não, porque é uma questão de gratidão. E nós temos que entender que o Senhor Jesus ama aqueles que são gratos. Quando o filho sabe ser grato ao pai, ele tem acesso. E esse povo estava passando por esse aprendizado. Não era fácil para eles não, gente. Hoje nós ouvimos falar de Jesus, mas nós estamos num período em que Jesus já veio e promete vir novamente buscar os seus. Mas nós cremos porque Jesus já veio. Agora imagina aquele povo antes da vinda de Jesus. Jesus nunca tinha vindo. Eles tinham que simplesmente crer naquilo que estava escrito, crer contra aquilo que a sociedade deles mesmo pregava. E de repente Jesus vem e a situação tem que ser transformada. Existem formas de se sair da desgraça, mas a questão é: sabem aproveitar? Vão aproveitar? O Senhor Jesus hoje nos oferece para que sejamos livres de toda e qualquer desgraça, de tudo aquilo que pode nos colocar em desgraça. Sabe o que coloca o homem em desgraça? O pecado. Porque a Bíblia diz assim que o pecado, o que ele faz? Separação entre Deus e o homem. Quando o homem está separado de Deus, ele está ausente da graça, ele está em um período de desgraça. Por isso a palavra nos ensina constantemente confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos e confessarmos. Aí Deus é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Porque às vezes no período da desgraça, no período da ausência da graça, é que o diabo encontra brecha para derrotar a vida de muitas pessoas. No capítulo 5, versículo 14, diz que a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulher, crescia cada vez mais. Esse crescimento era o que? Fé. A multidão dos que criam aumentava, ou seja, aqueles que tinham fé aumentavam. Romanos capítulo 12, versículo 2, não precisa abrir, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O versículo diz que nós não devemos nos moldar ao mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Renovar a mente não é inovar a mente, é renovar, é novamente ter a mente transformada. Por quê? Porque quando você entregou a tua vida ao Senhor Jesus, Ele transformou a tua mente na mente de Cristo. Você deu abertura para compreender o reino dos céus de acordo com a mensagem que Jesus entregou. Você foi renovado através disso. Ali então você foi inovado, foi a primeira vez. A partir daí nós temos que ser sempre renovados. Novamente precisamos compreender a salvação, novamente precisamos compreender o pecado, novamente precisamos entender as intenções de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Novamente precisamos entender que o Senhor está disposto a nos encher da graça da salvação, da graça da cura, da graça da libertação, da graça da transformação. Isso é ser renovado. E é por isso que você vem na igreja às quintas, é por isso que você vem na igreja aos domingos, é por isso que nós costumamos falar sempre que toda a palavra precisa gerar uma mudança, porque precisamos ser renovados, novamente recebermos a novidade de Deus em nossa mente, de forma que isso seja
diário, constante, contínuo, e isso vai nos transformando. Ouvimos a respeito do pecado, ouvimos a respeito de oração, ouvimos a respeito de santidade, ouvimos a respeito de jejum. Depois chega no outro domingo, ouvimos novamente santidade, pecado, jejum, oração, e isso vai entrando no nosso coração. Os grandes estudiosos de palestras, de aulas, a respeito de palestras e aulas, diz que de toda uma palestra, geralmente, via de regra, guarda-se 5%. Isso é pouco. A pessoa vem e ela se empenha numa palestra maravilhosa, faz você dar risada, faz você se interessar, faz você se emocionar, mostra os dados estatísticos, mostra a comprovação científica, mostra que aquela palestra está acontecendo para que você tenha saúde, para que você tenha sucesso, e aquela palestra tem todo o empenho de uma equipe de som, uma equipe de filmagem, uma equipe de representação, tem banner, tem cartaz. Tudo isso para ver se você fica um pouquinho mais do que 5% informado daquele assunto. Mas tem uma coisa, eu creio que quando o Espírito Santo fala, muito mais do que 5% entra no teu coração. A possibilidade de você tomar posse 100% da palavra pregada na tua vida, porque o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. É o trabalho de Deus de vir derramar amor, é o trabalho de Jesus Cristo de mostrar que Ele tem um plano de salvação, é o trabalho do Espírito Santo de entrar nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos cercar de forma que saiamos desse lugar no sentido amado, protegido, cercado pelo poder de Deus. E eu tenho certeza que isso fica mais do que 5% na tua vida. Mas os estudiosos têm todo um preparo. Deus teve todas as gerações para nos inspirar através da palavra dele. Desde a criação até os dias de hoje, o Senhor continua preocupado que você entenda o plano da graça. Por isso falamos de desgraça. Mas quando você entende, quando você crê, quando você vive pela fé essa palavra, a desgraça não tem poder sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Eles estavam falando da graça. Pedro estava entusiasmado, os discípulos com ele entusiasmados, e eles estavam passando e a multidão era curada, e os endemoniados, os loucos, aquele que se jogava no fogo, na água, que queria se matar, que babava, que não tinha o que fazer, aquele que Jesus vai lá olhar e ele quebrava as algemas que estavam sobre ele, aquele que ninguém segurava, todos esses foram sendo libertos, e o povo foi compreendendo. Mas quem estava depois pregando isso? Os discípulos. Eles estavam reproduzindo aquilo que Jesus ensinou, eles estavam retransmitindo aquilo que Jesus ensinou. Esse é o nosso papel, reproduzir aquilo que o Senhor colocou em nossos corações através da palavra, reproduzir a bênção de Deus através da oração, da fé. A oração de um justo, ela não faz nada sobre a vida de ninguém, é isso? Ela pode muito. Olha Deus falando assim, ó, a sua sombra também pode curar. A tua não precisa nem ter sombra. A palavra da sua boca pode curar através do nome de Jesus. Não precisa nem ter som na tua boca. O seu clamor dizendo: Senhor, vai até a vida de fulano e cuida dele, salva ele, transforma ele no nome de Jesus. Este nome dito na sua mente, através deste nome você leva a graça de Deus sobre a vida das pessoas. É por isso que você vem aqui aprender e ouvir, porque Deus quer que você tenha muito mais do que 5% para se alimentar e para alimentar as outras pessoas. Mas os discípulos fazendo isso, sabe o que acontece? No versículo 17 desse capítulo 5 diz assim: levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele e da seita dos saduceus encheram-se de inveja. Olha que coisa difícil. Eu sou o sumo sacerdote, toda a vida fui respeitado, agora vem alguém que se diz discípulo de Jesus e está curando, encheram-se de inveja.
Meu irmão, quando o Senhor opera na tua vida, não espere que Satanás te mande um bilhete de gratidão. Isso nos ensina a não esperar nada de ninguém, porque o que Deus der para você é lucro. Não fique esperando agradecimento, não fique esperando reconhecimento, não fique esperando beijinho, porque enquanto você está esperando, Satanás vai lá e fala no ouvido de alguém: fala mal dela, fala mal dele. E quando a pessoa fala assim: ah, não gostei, é o suficiente para ela pecar e para você pecar. Se você não esperar nada, quando alguém disser: ô irmão, aquela oração foi uma bênção, junto vocês podem dizer: glória a Deus, Deus ouviu a minha oração, Deus é tremendo, porque eu não esperava nada. E quando algo acontece, não foi eu mesmo, eu fui instrumento, você foi instrumento. Quem tem todo o poder é Deus. Nós apenas aprendemos a usar o amor do intercessor, que é Jesus Cristo, aquele que nos dá a graça. E eles foram presos, porque no versículo 18 diz assim: mandaram prender os apóstolos e o lançaram na prisão pública. De noite, porém, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levou-os para fora e disse: ide, apresentai-vos no templo, contai ao povo a mensagem completa desta nova vida. Olha o que o anjo falou. O anjo não falou assim: ó, você vai sair da cadeia, estou tirando vocês da cadeia, Pedro, os outros discípulos levantem, estou tirando vocês da cadeia, e vocês vão chegar lá e vão dizer: olha, eu saí da cadeia, tá vendo? Achou que ia me prender, achou que eu ia ficar preso. Ah, você está vendo, sacerdote? Você está vendo, pessoal? Ô saduceus, daqui para vocês, ó. É assim? Mas às vezes quando Deus dá uma bênção para o povo, a pessoa começa: tá vendo? Deus me abençoou para mostrar para esse miserável. Deus não te abençoou para mostrar nada para miserável nenhum. Deus te abençoou que é para você dar glória a Deus. O plano de Deus não é exibicionismo, não é esfregar na cara de ninguém. Aquele que estava esperando que eu caísse vai ver. Aquele que estava esperando o meu tombo vai ver só. Deus me prosperou. Deus não te prospera, Deus não te abençoa, Deus não te cura e Deus não te liberta para a tua glória. É para a glória dele, não é para esfregar na cara de ninguém. Deus esfrega na cara do diabo porque ele é Deus. A nossa parte é só glorificar a Deus. Está entendendo? Aí diz assim: ouvindo isso eles, versículo 21, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todos os líderes religiosos dos filhos de Israel, e enviaram guardas à prisão para que de lá os trouxessem. Eles, vamos buscar eles lá. Reúne todo mundo, vai buscar os presos. Não tinha preso. Detalhe: os guardas não viram nada, a cadeia continuava fechada, as trancas continuavam trancadas, os guardas continuavam na porta, mas os servos de Deus já estavam no templo anunciando o plano desta nova vida em Jesus. Deus não quer fazer propaganda da onde Ele te tirou, para você simplesmente dizer: olha, eu era um lixo, hoje eu sou um abençoado. Eu era um bêbado, hoje eu sou liberto. Não, Deus quer que você diga assim: olha, eu vivi esta vida, mas o Senhor Jesus me transformou. Sabe aquela historinha de falar assim: ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal igreja, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo, eu sou de tal igreja. Nós não podemos fazer dessa forma. Problema de cada um que decide fazer. Não é a quadrangular que salva, não. A quadrangular é uma igreja que foi presente de Deus nas nossas vidas. Mas se não houver a presença de Deus na igreja que você frequenta, não adianta ter placa famosa. Tem que haver um Deus famoso nesse lugar, um Deus glorioso nesse lugar, um Deus transformador. E nós devemos desejar estar com este Deus, com este abençoador. E aí sim, não se preocupa, as bênçãos te seguirão. Você vai olhar para trás e dizer: eu vivi na desgraça, eu passei pela ausência da graça, eu passei pela dificuldade, mas louvado seja o Senhor que me sustentou, me modificou, me curou, me salvou, e eu tenho meu nome no livro da vida, e vou servir esse Deus para sempre. Aleluia! Deus remove as desgraças da nossa vida, para que o nome dele seja louvado. Você tem do seu lado
um Deus que não é de barro, não é de bronze, não é de ouro, um Deus que não é fictício, mas é um Deus verdadeiro. E sabe o que a Bíblia diz a respeito desse Deus? Salmo 121, versículo 4, diz assim, que esse Deus, eis que não dorme, nem tosqueneja o guarda de Israel. Na outra tradução diz assim, eis que não cochila e não dorme o guarda de Israel. O Senhor não dá nem uma pescadinha. Nós pescamos, nós erramos, nós voltamos atrás, mas o Senhor, além de não cochilar, além de não dormir, Ele também não encolhe as mãos, porque a palavra de Deus diz que Ele está constantemente com as mãos estendidas para abençoar o seu povo. Olha o Deus que nós temos, não dorme, não cochila, não abaixa as mãos, nós podemos descansar debaixo das suas asas. Deus remove as desgraças por meio da operação da nossa fé. Se você crê, Deus te coloca numa posição de agraciado. Sabe por quê? Que você pode ser feliz, porque o Filho da graça, nós passamos a ser Filho da graça, através de Cristo Jesus, recebemos de Deus a salvação, portanto somos filhos da graça. Os filhos da graça não são prejudicados. O diabo não toma a tua salvação, você pode entregar para ele a tua salvação, e ele sabe disso, porque ele chegou para Jesus no ápice de um jejum, no ápice de uma consagração. Portanto, não venha você se espantar quando encontra crente linguarudo na igreja, crente problemático, pastor sem vergonha, grupos da igreja fofoqueiros. Não se espante, em qualquer lugar corre-se o risco disso, porque Jesus, no ápice da consagração, 40 dias e 40 noites jejuando, Satanás vai lá juntinho dele, não só vai junto dele, como também vai com ele e o leva até o pináculo do templo, ainda teletransporta Jesus lá no pináculo do templo, por permissão de Jesus. Mas ele olha para aquelas pedras e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Qual a intenção? Primeiro, que se Jesus fizesse isso, estaria sujeito a ele obedecendo a voz de Satanás, já é se sentiu tal. Segundo, se você está em 40 dias de jejum e santificação, e você transformar a pedra em pão, qual acha que vai ser o teu primeiro erro? Quebrar o jejum. E quebrar o jejum de uma forma satânica. Quando você se converteu, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o diabo está constantemente tentando fazer com que você transforme as pedras em pão, porque ele sabe que você tem alguns direitos de escolha, porque é tudo uma questão de escolha. Se você quer ser salvo, você pode ser salvo, mas se você desejar ir para o inferno, você pode também. Não é assim que funciona? E Satanás sabe disso. Ele quer que você transforme as pedras em pão, ele quer que você dê oportunidade para que você mesmo caia na sua armadilha, para que você mesmo entre na desgraça, para que você mesmo jogue fora a graça de Deus. Mas continua sendo uma questão de escolha. Se você decidir pela presença de Deus na sua vida e pela ausência do pecado, a graça de Deus te basta. Porque a Bíblia diz: a minha graça te basta, pois o meu poder, diz Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Deus estava falando assim: mesmo que você esteja fraco, mesmo que você se sinta ninguém naquele momento, a minha graça fará que você seja tudo o que é necessário para ser um vencedor. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde nós estamos fracos, quando nós dizemos não, no precipício do pecado, na linha divisória entre o certo e o errado. Quando você decide pelo certo, Deus opera maravilhas. Por isso aquela frase lá no começo: se você tem algo para consertar, conserte. Vamos dizer junto: se eu tenho algo para consertar, vou consertar, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. O servo de Deus, ele não se adapta ao mundo, e eles estavam querendo que os discípulos se adaptassem ao mundo.
Porque quando chega no versículo 28, aquele povo, o sacerdote, os saduceus e todos que cercaram os discípulos, disse assim: não vos demos ordens expressas de que não ensineis esse nome? Não falou para você parar de falar de Jesus, seu bocudo? Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Olha que legal, eles já estavam conseguindo encher Jerusalém desse ensinamento, e as cidades vizinhas também estavam vindo já. E ele continua: e quereis nos culpar pelo sangue desse homem? Responderam Pedro e os apóstolos: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então a gente não tem que obedecer às leis, não tem que obedecer aos homens, a gente tem que obedecer a Deus. É assim que funciona? A Bíblia diz que nós estamos sujeitos a toda autoridade e devemos honrá-las. Não é isso, não é baderno, não é anarquia, mas é dizer assim: quando existiu um chavão militar que diz assim: ordem absurda não se cumpre. Porque senão pegava um superior, um coronel, e falava para um soldado assim: vai ali e se joga da ponte, e ele tinha que jogar. Assim funciona, tinha que se jogar, porque isso é uma ordem absurda. Ordem absurda não se cumpre. É o que eles estavam dizendo ali. Mas convém, o interessante da minha vida, o que importa, mais importa obedecer a Deus do que a homens. O homem está dizendo: para de pregar esse evangelho, para de falar de Jesus, para de convidar. Não convida para vir para a igreja, não convida para ir na sinagoga, não convida para ouvir falar de Jesus, para de ensinar isso. E eles falam: não, mais importa que eu fale do nome de Deus, que eu obedeça a Deus do que a homens. É por isso que você vai escutar aquilo que nós temos falado aqui, que eu comecei a falar hoje. Você convidou alguém? Porque se você não abrir a boca para convidar, as pessoas não virão. Foi-se o tempo que as pessoas entravam na igreja por necessidade, por curiosidade, por religiosidade, ou porque minha mãe e meu avô sempre disse que era importante ir alguma vez na igreja. Hoje as pessoas estão carentes do evangelho, mas eles têm tantas opções. Eles têm lugar que acende vela, lugar que tem santo, lugar que faz sacrifício, lugar que canta, lugar que parece igreja, lugar que é igreja. Se você não abrir a boca para falar com esse evangelho, a cidade não será cheia desta palavra. Você é o discípulo preparado por Deus para anunciar esse evangelho, e se você não consegue anunciar com todas as formas, você tem ainda a oportunidade de convidar, de estender a mão, de dar uma carona, de ir buscar, mas de trazer as pessoas para ouvirem falar desse amor glorioso que tira a todos da desgraça. O servo de Deus, ele não se adapta ao mundo, ele rompe com os desejos do mundo. Existe o livro de Judas na sua Bíblia? Sim ou não? Sim. Então abre lá, quase no final. É o penúltimo livro da Bíblia. O último é Apocalipse. Judas, nós só citamos o versículo porque ele só tem um capítulo. Judas, versículo 23, 22, eu vou ler o versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvando-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia e tende amor, detestando até a roupa manchada pela carne, ou pelos desejos da carne, conforme a tua versão. E eu queria que você prestasse muita atenção no que está escrito nesse livro, nesse versículo. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Gente, a Bíblia está dizendo assim: tenha misericórdia de quem está na dúvida. Quantas pessoas você conhece que acha que está certo aonde ele está, fazendo o que ele faz, mas ele está na dúvida. Ele fala: eu estou indo porque eu acho que isso é o correto. Você já não conversou com pessoas que falam: eu acho que isso é o certo, mas ele não fala muitas vezes com a convicção que você fala. Eu faço questão, você tem que fazer questão de mostrar convicção naquilo que você diz. Eu sirvo a Deus
que talvez a minha religião seja mais certa. Meu irmão, entenda, está em tempo, e também se for fora de tempo, de pregar o Evangelho, porque o Senhor Jesus está voltando, e a Bíblia diz que a gente tem que ter piedade dessas pessoas que estão em dúvida. Como nós vamos demonstrar piedade? Mostrando para eles o caminho, falando de Jesus, pegando pela mão, inculcando na cabeça deles de alguma forma, trazendo eles até a casa de Deus, orando por eles, para que eles sejam ou tenham oportunidade de serem salvos. Porque a Bíblia diz: apiedai-vos daqueles, de alguns que estão na dúvida. Tem muitos que não estão, tem uns que sabem. Tem uns que sabem. O padre conversando com o pastor José Guedes, e o pastor falou para ele assim: mas padre, pelo que você está falando, você sabe que você está caminhando para o inferno por essas atitudes? E ele disse assim: eu sei, mas eu escolhi viver essa vida, eu quero a prosperidade, e quando eu morrer eu sei que eu vou para o inferno. É uma escolha. Por isso a Bíblia diz: apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Tem gente que já não está mais na dúvida, sabe que está indo para o inferno e deseja ir. Eu estava conversando com um moço, falando para ele a respeito do amor de Deus, falando a respeito da salvação, falando a respeito de certo, de errado, e ele falou assim: eu tenho certeza que eu vou pagar por tudo isso que eu estou fazendo indo para o inferno, mas eu quero curtir agora. Você vai fazer o quê? A Bíblia falou que eu tenho que ter piedade daqueles que estão na dúvida. Os que dizem que têm certeza estão escolhendo o caminho. A gente vai insistir, porque até ele chegar dentro do inferno, até na porta, dá tempo de socorrer, de trazer. Sabe por quê? Lembra quando a gente fala assim: vamos saquear o inferno e povoar o céu? Não é que você vai saquear o inferno, você vai saquear até na porta do inferno, porque quando entrar lá, já era. Quando morrer, passou a oportunidade. Quando for para o julgamento, passou a oportunidade. Fechou os olhos desse mundo, passou a oportunidade. Mas a Bíblia diz assim: salvai-os, arrebatando-os do fogo. O que Deus está falando? Tira eles do fogo, não deixa eles ir para o inferno. Tem piedade dos que estão em dúvida, salva arrebatando do fogo. Talvez não vão ouvir. Agora, Deus remove a desgraça, é uma ótima propaganda. Olha, o Deus que eu conheço pode tirar você dessa situação e te fazer feliz. O Filho da Graça não é prejudicado. Olha, se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, Ele vai cuidar de você de tal forma que Ele vai à tua frente, vai à tua retaguarda, os anjos estão ao teu redor, Ele cuida de você, você não será prejudicado pelo inimigo, porque você passa a ser menina dos olhos de Deus. E a palavra de Deus fala que ai daquele que toca no ungido do Senhor. Quando você se entregou a Deus, você foi ungido ao Senhor, e ninguém põe o dedo na menina dos olhos de Deus. Você é protegido, você é guardado, você é zelado por Deus. Eles arrebataram-os do fogo. Quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pelos desejos da carne. Até na moda, a moda manchada pelos desejos da carne. E existem algumas modas hoje que estão notoriamente pelo desejo da carne. Então, algumas roupas que são plenamente para despertar a sedução, para despertar o erro, a atração, o pecado. Mas não é só disso que Deus está falando. Deus está falando da moda do pecado. Não é moda só de roupa, da mania de pecado. A Bíblia fala: detestai até a roupa manchada pela carne. Você quer isso bem traduzido? Ame o pecador e odeie o pecado. Deus está falando: arrebata eles. Traz eles dessa realidade de pecado, realidade de perdição. É na droga, é na bebida, é no desejo, é nas coisas desenfreadas, é no sacrifício, é nas decisões que tomam todas contrárias à vontade de Deus. Tira eles de lá. Olha, abomina todos esses desejos, essas maldições dele, e mostra que existe uma graça chamada salvação, e que Jesus Cristo veio para isso. Amém? Sérgio, tem um controle aí de quanto tempo eu estou pregando? Dá para ver na câmera? Da hora, quanto tempo você ligou aí? 51. Amém.
Caminhando para o fim, eu quero lembrar para você algumas coisas que eram para ser desgraças, que era para estar ausente da graça de Deus, da bênção. Uma mulher sofrendo um fluxo de sangue por 12 anos, considerada imunda pelos judeus, porque uma mulher nos seus dias era considerada imunda, não podia se chegar a ninguém, nem tocar algum homem tocar nela. Ela enfrenta tudo, ela entra no meio da multidão e ela fala: se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curado. Era para ser pura desgraça, era para ser apedrejada pelo ato dela, de ter tocado, de ter passado na multidão, de todo mundo ter encostado. A mulher não tinha direito a nada, era um mundo difícil para as mulheres, e ela podia ser apedrejada por isso, mas a fé dela levou a tocar na orla do vestido de Jesus, e aquilo que era desgraça se transformou em graça, porque Jesus imediatamente olha e fala assim: quem me tocou? Mestre, todo mundo te aperta, te espreme, e você vai dizer quem me tocou? Eu falo: é porque eu senti que de mim saiu virtude. É a graça de Deus emanada de Jesus para aquele que ousa tocar em Cristo. Zaqueu, considerado cobrador de impostos, era considerado uma profissão de ladrão. Ele vai lá e se esforça, se esmera, pequena estatura, sobe na árvore, procura ver Jesus no meio da multidão. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Jesus fala: convém pousar na tua casa, Zaqueu. Ganhou a visita do mestre, chegou lá, a vida de Zaqueu foi plenamente transformada. O que era para ser desgraça foi para a glória de Deus. José do Egito creu, teve fé, o Senhor mostrou um sonho para ele, os feixes iam se dobrar diante dele, e ele, aí os irmãos vão: o quê? A gente se dobrar diante de José? Sabe quando Deus tem um plano, aquilo que o inimigo quer transformar em desgraça, aquilo que o inimigo quer abolir da sua vida, o Senhor não permite. Pegaram José foi todo lascado, jogaram José no buraco, o José está passando, ali os irmãos agarram, levam ele, não entende o que está acontecendo, os irmãos amados, entre aspas, joga ele dentro do buraco, passa o vendedor, vende José, e o José é vendido como escravo. José vai sendo levado. Acontece que tem uma coisa: o servo de Deus, ele não se adapta ao mundo. José não mudou a vida dele de crença, ele rompe com os desejos do mundo, o servo de Deus. E o servo de Deus é filho da graça, ele não é prejudicado. Mas você ia olhar para a vida de José e falar: José se enrolou todo, José está enroscado, os irmãos não querem saber dele, jogaram no poço, do poço venderam ele foi levado para uma terra estranha. Chega lá, Potifar começa a tomar conta dele, e tudo que José põe a mão é abençoado. Mas a mulher de Potifar percebeu isso, cresceu o zoião em José, foi para cima de José, e José, como ele não se adaptava ao mundo, ele não se dobrava ao mundo, ele rompe com os desejos do mundo, então ele não deixou que a carne falasse mais alto. José se desvencilha da mulher de Potifar, mas ela ainda consegue arrancar o manto dele, e ela fala: ah, José tentou abusar de mim. Poxa, mas o homem, que graça é essa então? Parece só desgraça, parece desgraça, mas quando Deus tem um plano, a graça se cumpre. Daí José é mandado para a prisão, inocente, escravo, vendido pelos irmãos, mandado para a prisão, como aquele que quis abusar da mulher do seu patrão. Olha que mancha. Chega na prisão, ele se transforma no número 1, começa a tomar conta dos presos, porque quando Deus coloca alguém por cabeça, ele não vai ser cauda nunca, só se ele desejar, só se ele abrir, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Sabe o que acontece com José? Ele chama tanta atenção, ele faz tanta vontade de Deus, ele rompeu com o mundo de tal forma, que as coisas do mundo egípcio, os deuses egípcios, as maneiras de viver dos egípcios não contaminaram José. E quando Deus precisou falar com as autoridades do Egito, falou através da boca de José. Quando precisou falar na cadeia, falou através de José. Quando precisou falar com o faraó, falou através de José. E chega um tempo então que faraó estava aqui e ele colocou José aqui, no mesmo nível. O que José falar, eu falei. O que eu falar, eu sei que José apoia, porque Deus colocou José em lugar de destaque, porque o servo de Deus não perde a graça a menos que ele queira. Recebe dessa graça sobre a tua vida, em nome
ele ia falar assim: ninguém vai ver, é a mulher do patrão, ela que quer, não sou eu, ela que quer pecar, não sou eu. José não teria sido governador do Egito. Ele preferiu a graça. Quando você escolhe a graça, quando você escolhe o certo, a graça de Deus é abundante sobre a tua vida. Caim se adaptou ao mundo, preferiu matar Abel, foi perseguido, foi marcado, e a geração de Caim foi só desgraça, criando armas, criando guerra. Sansão recebeu da graça, a graça do poder, a graça da força, a graça do destaque, mas por conta de uma prostituta, por conta dos desejos dele e não de Deus, termina a sua carreira cego, motivo de chacota, e no meio dos escombros que ele mesmo criou para matar os seus inimigos. É sempre uma questão de escolha. A palavra de Deus em Romanos 6, versículo 23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas a parte que te importa, se você está deixando de lado o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você possa receber dessa graça sempre. Não porque Deus está jogando, pega aí a graça e está tudo bem. Não é assim que funciona, não. Para você receber essa graça, você tem que se livrar daquilo que causa a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo Jesus. Deixa aquilo que te dá o salário do pecado, deixa aquilo que te leva para a morte, que é o pecado, e agarre-se ao Senhor Jesus, que dá o dom para você receber a vida eterna. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.